Olá, boa tarde. Hoje nós vamos estar falando da nossa aula de matemática, hoje 8 de setembro, terça-feira, e vamos falar da nossa atividade matemática, né? Então, nossa atividade matemática você vai fazer os cálculos, né? Usando a adição, subtração e multiplicação, e aí você vai encontrar o resultado e você vai marcar um X nas opções A, B, C ou D, aquela que estiver correta, tá bom? Então, aí a número 1 está escrito assim: Pedrinho foi participar do desfile de 7 de setembro, distribuindo bandeirinhas. Primeiro, ele pegou 3 caixas de bandeira com uma dúzia cada. Quantas bandeiras Pedrinho pegou? Então, nós sabemos que uma dúzia tem 12. Uma dúzia são 12 unidades. Se ele pegou 3 caixas, cada caixa tem com uma dúzia, então você vai multiplicar o 3, que é o total de caixas. Você vai pegar o total de caixas vezes o total de bandeirinhas que tinha em cada caixa. Cada caixa tinha 12 bandeirinhas e ele pegou 3 caixas. Então, nós vamos fazer aqui uma multiplicação. 3 vezes 2, quanto que é o 3 duas vezes? Eu tenho o 3 uma vez e o 3 outra vez. Então, 3 vezes 2 dá 6. E o 3 vezes 1, qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número. Então, o 3 só uma vez é 3. Então, quantas bandeirinhas ele pegou? Pedrinho pegou 36 bandeirinhas, tá? A número 2. Número 2 diz assim: destas bandeiras, 24 eram do Brasil e o restante do estado de São Paulo. Qual é o total de bandeiras de São Paulo? Olha só. Aqui, para nós fazermos a número 2, nós precisamos do resultado da número 3. Então, nós já encontramos o total de bandeirinhas. Dessas 36 bandeiras, nós sabemos que 24 eram do Brasil, o restante era do estado de São Paulo. Então, nós vamos pegar o total de bandeiras que Pedrinho pegou, que ele pegou 36, né? 36, e nós vamos fazer uma subtração. Vamos fazer uma continha de menos. Por quê? Nós vamos diminuir 24, para nós saber quantas bandeiras eram do estado de São Paulo. Então, 36 menos 24. Então, eu tenho 6, eu tiro 4, eu vou ficar com 2, tá? Eu vou ficar com 2. E eu tenho 3, eu tiro 2, eu vou ficar com 1. Então, quantas bandeiras? São 36 bandeiras. Sabendo que 24 dessas bandeiras eram do Brasil. Quantas bandeiras eram do estado de São Paulo? Apenas 12 bandeiras. Aí você vai marcar um X aqui nas opções onde tiver o número 12. Número 3. De manhã, Pedrinho conseguiu distribuir 45 pares de bandeira. E de tarde, 38 pares. Quantos pares de bandeiras foram distribuídos por Pedrinho? Então, agora nós vamos esquecer esses dois resultados aqui, né? Vamos esquecer e vamos fazer aqui uma adição. De manhã, ele conseguiu distribuir 45 pares. E à tarde, ele conseguiu distribuir 38. Então, quantos pares de bandeiras foram distribuídas? Então, 45 no período de manhã e 38 no período da tarde. Nós vamos somar, vamos fazer uma adição. Então, a primeira foi uma multiplicação, a segunda foi uma subtração e a terceira agora é uma adição. Eu tenho 5, eu coloco 8, eu fico com 13. Aí vai 1, né? Eu deixo 3 e sobe 1. 1 mais 4 é 5. 5 mais 3 são 8. Então, quantas bandeiras Pedrinho distribuiu, juntando as 45 de manhã mais as 38 da tarde? Então, ele distribuiu 86 bandeiras. A número 4 diz assim, aí, pessoal, quando vocês marcar o X aqui, vocês colocam Pedrinho, tal. Por exemplo, aqui, quantas bandeiras de São Paulo? Eram 12 bandeiras de São Paulo. Tá? Então, vocês escrevem aí, no lugar das respostas, vocês vão escrevendo também. Além de você marcar, você vai escrever aqui, tá? A número 4 diz assim, a independência do Brasil se deu no dia 7 de setembro de 1822. Há quantos anos o Brasil se tornou independente de Portugal? Lembra que ontem no texto de português, eu falei que hoje nós íamos fazer essa conta. Lá está dizendo que ele tem 100 e poucos anos de independência, mas aquele texto ele não foi escrito esse ano, tá? Então, como o texto não foi escrito esse ano, então vamos lá. O Brasil foi descoberto em 1822, foi a independência, descoberto não, a independência do Brasil se deu no dia 7 de setembro de 1822. Em que ano nós estamos? Nós estamos no ano de 2020. Então, eu vou pegar o ano maior, que é o 2020,
né? 2020 é o ano em que nós estamos, e vou fazer uma subtração pelo ano em que o Brasil se tornou independente de Portugal, que foi em 1822. Aí, pessoal, aqui é uma subtração. Eu vou pegar o ano em que eu estou e vou subtrair pelo ano em que o Brasil tornou-se independente. Então, de 0, eu não posso tirar 2. Eu vou pegar emprestado daqui, ó. Aqui, eu vou tirar 1 daqui, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1. Então, de 0, eu não tiro 2. Eu peguei emprestado 2, ficou 10. Eu coloquei 1 aqui pertinho do 2. Eu tenho 10, eu tiro 2, eu fico com 8. Aqui era 2, mas eu tirei 1 para cá. Então, ficou 1. De 1, eu não tiro 2. Então, eu vou pegar emprestado do 2. Ó, aqui vai sair, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 10. 10, mas eu não quero esse, eu quero esse. Então, de 10, eu vou tirar 1 para cá, né? Aqui era 1, vou tirar mais 1. E aqui vai ficar 9, tá? Então, 11 menos 2... Ó, 11 por quê? Porque aqui era 1, era 2, eu tirei 1 para cá, ficou 1. Mas eu busquei mais 1 para juntar, porque 1 não dá para tirar 2. 11 menos 2 é igual a 9, tá? E aí, aqui era 10, mas eu tirei 1 para cá, ficou 9. 9 menos 8 é 1. 1. E 1 menos 1 é nada. Que eu tirei, aqui era 2, mas eu tirei para cá, ficou 1. Eu tenho 1 e eu tiro 1, eu não fico nada. Então, quantos anos? A pergunta é: quantos anos o Brasil se tornou independente de Portugal? 150 anos? 198 anos? 200 anos ou 179 anos? Então, a resposta está aqui, ó. 198 anos o Brasil se tornou, que o Brasil tem 198 anos em que o Brasil se tornou independente de Portugal. Então, pessoal, a nossa atividade de matemática dessa semana é essa. Você vai fazer, a primeira é uma multiplicação, a segunda é uma subtração, a número 3 é uma adição e a número 4 é uma subtração novamente. Então, essas são as questões da atividade de matemática. Você pode usar a calculadora, você pode usar a calculadora do seu celular, você pode usar objetos para você fazer, tirar a diferença, para você multiplicar, para você subtrair, para você adicionar. O importante é que você faça. Não mande atividade sem fazer e também seu nome, viu, gente? Vocês viram? Vocês estão observando que as atividades eu estou colocando sempre na primeira folha, onde para vocês colocarem o nome de vocês. Porque senão, se vocês não colocarem o nome, eu não vou saber de quem que é a atividade. Às vezes eu tiro do saquinho ali já para poder colocar outra atividade e não observo direito, tá? Depois, quando eu vou corrigir, é que eu percebo que a atividade está sem o nome, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de matemática, tá bom? E a nossa atividade de ciências, pessoal, dessa semana, também nós vamos falar sobre o Rio Ipiranga. Vocês sabem que o grito da independência se deu às margens do Rio Ipiranga. E aí, esse Rio Ipiranga, ele não tá mais como ele era antes. Aqui está mostrando, né, a época, a imagem está em preto e branco, mas está mostrando a época em que era. Esse Rio Ipiranga fica em São Paulo, está mostrando aqui as margens do Rio Ipiranga. Aqui já é o rio hoje ele está bastante poluído. Olha a situação que está aqui, não parece mais nem um rio, parece apenas uma vala, né, com água. Então, tá todo assoreado, a mata ciliar, que é aquela mata que fica em volta do rio, não existe mais, né, a erosão está acabando com o leito do rio, né. Então, aqui nós temos um texto, ó. Em frente ao Monumento da Independência, no bairro da Ipiranga, em São Paulo, um cheiro podre toma o ar. Quem se aproxima do local onde D. Pedro I deu o grito da nossa libertação para ver de perto o famoso riacho citado no hino nacional, encontra um cenário triste, sujeira, mau cheiro e meninos fumando crack no que sobrou de suas margens plácidas. 190 anos depois, no caso já são 198, então esse texto tem 8 anos que foi feito, hoje são 198 anos depois da independência, esse é o estado do Riacho, né, do Ipiranga em seu lugar mais nobre. Segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, a qualidade da água deste ponto específico do rio foi avaliada como péssima em medições feitas em janeiro, em maio e em julho deste ano, ou seja, há 8 anos atrás. Em todos os seus 9,5 quilômetros de extensão pela cidade, só há um ponto em que é realmente limpo,
em sua nascente, né? Lá no Jardim Botânico. Então, somente nesse lugar que o rio fica limpo. E saiu dali, ele já começa a ser poluído. E a culpa disso é de quem? É do ser humano, né, gente? Segunda imagem. Aqui, gente, está falando do quanto ele está poluído, né? Imagem de negativo de vidro mostra o Riacho Ipiranga, da região onde hoje é o Monumento da Independência. No detalhe, uma mulher lava roupas. Não há informações sobre a data, né, exata da imagem, mas sabe-se que foi feita antes das obras do monumento, na década de 1920. Então, aqui, ó, essa imagem aqui, vocês têm ela aí, aqui tá mostrando uma pessoa lavando roupa. Claro que já estava totalmente poluído, né? Olha a diferença. Então, quando... Isso aqui, gente, esse rio, ele está no nosso hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Então, ouviram o grito, né, lá do Ipiranga. Ipiranga era quem? É o rio Ipiranga, né? E hoje ele se encontra totalmente poluído, ele se encontra, o assoreamento acabou com o rio, a poluição, a mata ciliar em volta dele não existe mais, o cheiro de podre, né? Pessoas fumando crack. Hoje não, hoje, atualmente, eles construíram um monumento que chama-se Monumento do Ipiranga, onde eles conseguiram dar um valor maior a esse lugar. Mas antigamente, logo depois que passou, né, a independência do Brasil, esse rio foi ficando cada vez pior, numa situação que não poderia usufruir dele para nada, tá? Onde deveria ser conservado, porque foi um dos pontos onde deu a libertação ao nosso povo, né? Onde o Brasil tornou-se independente de Portugal. Tá bom? Então, essa aqui é uma pequena história sobre o nosso rio Ipiranga, que fica no estado de São Paulo, no bairro Ipiranga. Por isso é Rio Ipiranga, tá bom? E aí, pessoal, então hoje nós falamos sobre a nossa aula de matemática e nossa aula de ciências, tá? Amanhã nós teremos aula amanhã é aula de ciência, eu estou gravando junto com matemática, e amanhã eu estarei gravando o vídeo da aula de história e geografia, tá bom? Então, abraço a todos, fique com Deus e faça suas atividades com carinho, com cuidado, com dedicação, tá bom? E até a nossa próxima aula, se Deus quiser.